Olá, pessoal! Bem-vindos ao meu canal. Aqui você vai encontrar dicas e orientações de como fazer o seu bebê dormir de 10 a 12 horas por noite. Eu sou Carla Piccoli, mãe do Albert e da Malu, psicóloga e especialista em sono infantil. Minha missão é ajudar pais exaustos a recuperarem o prazer de dormir bem. Eu sou a criadora do curso com coaching em grupo Todo Mundo Dorme, que é um programa que ajuda bebês do mundo todo a dormirem no mínimo 10 horas por noite em 7 dias. Eu já falei bastante aqui sobre a importância e o impacto do sono na vida e no desenvolvimento dos bebês e das crianças. Então hoje eu quero falar sobre como a falta de sono interfere na nossa energia, humor, saúde e vida. Se você é mãe ou pai de um bebê pequeno, você sabe o tamanho da importância do sono na nossa vida, não é mesmo? Eu digo isso porque eu nunca tive problema para dormir. Eu sempre dormi no mínimo 8 horas por noite. Dormir, para mim, era como respirar. Era algo normal e natural que nós fazemos todos os dias. Até o dia que eu tive o meu filho, e aí eu me deparei com as noites em claro e mal dormidas, dia após dia, meses após meses. Eu fiquei espantada em como a privação do sono pode interferir na nossa qualidade de vida. O sono saudável é um elemento chave para a nossa saúde, assim como ter uma dieta saudável, fazer atividades com regularidade, não fumar e a ingestão moderada de álcool. Ter entre 7 a 9 horas de sono de qualidade por noite é a recomendação para adultos de 26 a 64 anos, apresentada pela Academia Americana de Medicina do Sono, vários institutos de pesquisa e saúde e pela National Sleep Foundation. Aqui nós temos que separar dois grupos de pessoas. De um lado, as mamães e papais de bebês recém-nascidos que sofrem com a privação do sono porque os bebês precisam mamar no meio da noite nos primeiros meses de vida. Do outro lado, estão as pessoas que, independente de terem filhos pequenos ou não, possuem hábitos de sono ruins ou distúrbios de sono que levam à privação do sono ou a um sono de baixa qualidade. O grupo número 1, de mamães e papais, estão vivendo a privação do sono por um motivo temporário. Mas esse motivo não deveria impedi-los de ensinar hábitos de sono saudáveis para o bebê aprender a dormir de forma independente, melhor e por mais horas, até completarem 6 meses de vida e começarem a dormir a noite toda. Ok, isso explica a causa da privação do sono das mamães e dos papais, mas não ameniza o impacto disso na vida deles. Eu imagino que as pessoas que estão assistindo esse vídeo agora se encaixam no primeiro grupo, das mamães e dos papais. De qualquer forma, eu já ouvi de muitos clientes com quem trabalhei que mesmo antes de terem filhos, a mulher ou o marido já tinham problemas para dormir e agora só foi agravado com a chegada do bebê. Eu sempre digo que a maternidade e a paternidade traz muitos desafios, mas dormir mal não deveria ser um deles. Se o seu filho tem problemas para dormir, você não precisa esperar meses ou anos até que esse problema se resolva sozinho. É possível ajudar o bebê a dormir melhor e com isso você também terá o descanso que precisa. Eu mesma, quando vivenciei o problema de sono do meu primeiro filho, escutei dezenas de vezes as pessoas falando que eu tinha que esperar o meu filho crescer para essa fase passar. Mas eu não conseguia me conformar em viver daquela forma como um zumbi. E essa situação não parecia saudável para o meu filho também. Felizmente eu estava certa. E depois de 2 anos de luta, eu consegui encontrar um método gentil e eficaz que fez o meu filho Albert dormir a noite toda. Mas não adianta cuidar do sono do nosso filho e continuar com hábitos de sono ruins que prejudicarão a qualidade do seu sono. Esse é um processo que tem que andar junto. Vamos agora explorar um pouco mais o conceito e os efeitos da privação do sono para os adultos, por que o sono é tão importante na nossa vida, o ritmo de sono e vigília, como ajudar os processos químicos do cérebro para dormirmos melhor, os estágios do sono e como criar hábitos de sono saudáveis. Sobre o conceito da privação do sono, ela se refere a quando você não dorme o suficiente, ou você dorme na hora errada do dia,
Ou seja, você está fora de sincronia com o seu relógio biológico. Por exemplo, as pessoas que trabalham à noite e dormem de dia. Ou você não dorme bem e não tem o sono de qualidade que o seu corpo precisa. Ou você tem um distúrbio de sono que o impede de dormir o suficiente ou que causa um sono de má qualidade. Essas são as definições da privação do sono. Mesmo com todo o avanço da ciência nos últimos 20 anos, mesmo com toda a discussão sobre o tema nas mídias e diversas pesquisas publicadas sobre o assunto, dados recentes mostram que cerca de 62% dos adultos no mundo todo não dorme o suficiente ou não dorme bem. Em 1942, 8 horas de sono era considerado normal. E hoje essa média caiu para 6,8 horas de sono. Isso representa uma queda de 15% das horas de sono dos adultos. Especialistas enfatizam que perder apenas 1 ou 2 horas de sono por noite pode ter o mesmo impacto nas funções motoras e cognitivas que ficar sem dormir por 1 ou 2 dias inteiros. Nossa, é inacreditável! Sem dormir o suficiente, o cérebro luta para funcionar adequadamente, porque os neurônios eles não têm tempo para se recuperar. Eles ficam sobrecarregados e menos capazes de um desempenho ideal. O problema é que a sociedade moderna tende a promover a ideia de que o sono é uma perda de tempo ou algo improdutivo. Mas o que os estudos comprovaram é exatamente o oposto, que o sono é extremamente importante para a saúde e também para a produtividade no trabalho. Falando sobre os efeitos da privação do sono na nossa vida, a privação do sono pode causar nos adultos dificuldades de concentração, falhas na memória, afetar a tomada de decisão, baixa produtividade, desânimo, irritabilidade, depressão, ansiedade, dores de cabeça ou enxaqueca, desejo sexual reduzido, imunidade baixa, resfriados, pressão alta, ganho de peso, obesidade, diabetes, problemas de visão e doenças cardíacas. Sabe quando você tem dor de cabeça quase todos os dias? Ou quando você pega resfriados quase todos os meses? Ou mesmo fazendo academia e tendo uma dieta saudável, você não consegue atingir o seu peso ideal? Então, o sono pode ser algo que está afetando diretamente o seu organismo. Se a falta de sono pode afetar um adulto já desenvolvido desse jeito, imagina o que pode acontecer com um bebê que ainda está em desenvolvimento. Além dos problemas de saúde que eu mencionei, a sonolência tem sido um fator significativo em cerca de 100 mil acidentes de carro a cada ano, causando cerca de 1.500 mortes. A privação do sono também foi associada a uma série de desastres, como acidentes de avião e barco e também acidentes em reatores nucleares. Estima-se que 90% das pessoas com depressão se queixam da qualidade de sono. O sono insatisfatório também está associado a um aumento no risco de suicídio. As pessoas com distúrbios no sono, como insônia ou apneia do sono, também relataram taxas significativamente maiores de depressão do que aqueles que não sofrem desses distúrbios. Eu não estou dizendo aqui que a cura para a depressão é você dormir mais, e nem que a privação do sono é o único causador da depressão. Mas eu quero deixar um alerta para as famílias de recém-nascidos, onde um dos fatores que contribuem para a depressão pós-parto é a privação do sono. Imagina a seguinte situação. Além de cuidar da casa, do bebê, do marido e do trabalho, e de ter que estar 100% atenta a tudo, quando você chega em casa no fim do dia, você está exausta e ainda por cima o seu filho não dorme bem. É desesperador. E o pior, esse não é um problema que você tem o fim de semana para descansar. Não tem folga. Aqui está um depoimento de uma cliente, a Tatiane, mãe de um bebê de 4 meses de Minas Gerais. Graças a Deus e aos ensinamentos da Carla, meu bebê de 4 meses passou de 4 despertares noturnos para apenas 1. De vez em quando ele tem uns leves despertares, mas volta a dormir sozinho. Hoje eu consigo descansar e dormir, e assim eu me livrei de um começo de depressão que estava me rondando devido à privação do sono. Deus abençoe imensamente sua vida e seu trabalho.
que traz tanta qualidade de vida para nós mamães. E eu que agradeço a oportunidade de ajudar tantas famílias. Eu queria tanto que alguém tivesse me ajudado quando meu filho tinha 4 meses. Bom, outra preocupação que temos que ter em mente é que nossas emoções são contagiantes. Se estivermos irritadas, estressadas, depressivas ou frustradas devido à privação do sono, isso está sendo passado aos nossos filhos e interferindo de alguma forma no desenvolvimento dele. Eu tenho certeza que você não quer que o seu filho cresça uma criança irritada ou frustrada. Por isso, vale a pena tomarmos conta do sono da nossa família. Como essa questão é muito importante, eu vou citar um estudo de 2014 publicado na Psychological Science e que foi conduzido entre pesquisadores da Universidade da Califórnia e da Universidade de Nova York. Esse estudo separou mães e seus bebês por um breve período de tempo. Depois, expôs as mães a alguns estressores negativos leves. Ao se reencontrarem com seus bebês, os bebês absorveram o estresse negativo que suas mães experimentaram. Não se sabe exatamente como essas emoções foram transferidas, mas mesmo sem serem expostos ao estressor em si, os bebês perceberam que suas mães estavam estressadas e absorveram essas emoções. Um dos fatores para ajudar o nosso nível de energia e bom humor para sermos a melhor versão de nós mesmos é termos boas noites de sono. Uma família feliz e descansada é o lar perfeito para nossos filhos crescerem saudáveis. Esse é mais um motivo para darmos atenção ao tema da privação do sono. Mas, por que o sono tem um papel tão importante na nossa vida? O sono ajuda o seu cérebro a funcionar corretamente. Enquanto você dorme, o seu cérebro se prepara para o dia seguinte. Ele cria novas conexões entre os neurônios para ajudá-lo a aprender e lembrar das informações. Melhora o aprendizado e a resolução de problemas. Ajuda a sua atenção e tomada de decisão, a criatividade e controlar melhor as suas emoções. O sono promove a cura e o reparo do coração e dos vasos sanguíneos. O sono ajuda a manter um equilíbrio saudável dos hormônios que fazem você sentir fome ou saciedade. Quando você não dorme o suficiente, o nível do hormônio da fome aumenta e o hormônio de saciedade diminui. Isso faz você sentir mais fome do que quando está bem descansado. O sono também afeta a forma como o corpo reage à insulina, que é o hormônio que controla o nível de glicose e açúcar no sangue. A privação de sono eleva o nível de açúcar no nosso sangue acima do normal, o que pode aumentar o risco de diabetes. Olha só como as coisas funcionam. Nesses tempos de pandemia, onde os níveis de estresse estão mais altos, onde as mães têm que fazer 1 milhão de coisas que sempre fizeram, só que agora com as crianças 100% do tempo em casa, se na hora que chega a noite você não consegue dormir direito, aí a privação do sono aumentará o seu apetite e a vontade de comer doces, junto com o aumento dos níveis de açúcar no sangue, também ocasionado pela privação do sono. Essa combinação certamente causará algum impacto na sua saúde física ou mental. O sono também apoia o crescimento e o desenvolvimento saudáveis. É no sono profundo que o corpo libera o hormônio que promove o crescimento normal em crianças e adolescentes. Esse hormônio também aumenta a massa muscular e ajuda a reparar as células e tecidos das crianças, adolescentes e adultos. Se o seu bebê não está crescendo dentro do normal, o sono pode ser um dos fatores que está atrapalhando o desenvolvimento dele. O sono também desempenha um papel importante na puberdade e na fertilidade. Seu sistema imunológico depende do sono para se manter saudável. Esse sistema defende o seu corpo contra substâncias e coisas estranhas ou prejudiciais. A privação do sono contínua pode mudar a maneira como o seu sistema imunológico responde. Ou seja, você pode ter problemas para combater infecções comuns. Se você perde o sono rotineiramente ou dorme menos que o necessário, a perda de sono é cumulativa. Esse sono total perdido é chamado de déficit de sono. É como se fosse o banco de horas negativo da empresa. Por exemplo, se você perder 2 horas de sono por noite,
você terá um déficit de sono de 14 horas por semana. E estudos recentes mostraram que pais de bebês perdem cerca de 700 horas de sono durante o ano. Para lidar com esse déficit de sono, algumas pessoas dão uma soneca durante o dia. As sonecas podem ajudar o estado de alerta e o desempenho a curto prazo. No entanto, as sonecas não oferecem os mesmos benefícios que o sono noturno. Portanto, é difícil compensar o sono perdido. Algumas pessoas dormem mais nos dias de folga ou nos fins de semana do que nos dias de trabalho. Elas também podem ir para a cama mais tarde e dormir até mais tarde nos dias de folga. Dormir mais nos dias de folga pode ser um sinal de que você não está dormindo o suficiente. Embora o sono extra nos dias de folga possa ajudá-lo a se sentir melhor, ele também pode atrapalhar o sono e vigília do seu corpo. Outro problema é que se a sua privação de sono for causada pela dificuldade de dormir do seu filho, então não existe folga nos fins de semana. Ou seja, não há compensação dessas horas perdidas. E no longo prazo, isso pode afetar significativamente a sua saúde. Falando um pouco mais sobre esse ritmo de sono e vigília, o corpo humano segue o ritmo circadiano, que funciona como um relógio biológico. Esse ritmo circadiano afeta todas as células, tecidos e órgãos do seu corpo e o funcionamento deles. Nosso relógio interno é controlado por duas coisas. Os estímulos externos, como luz, sol, ar fresco e escuridão. E 2, por processos químicos internos que acionam e mantêm o nosso sono. Esses processos químicos trabalham juntos para manter nossos ciclos de sono e vigília em harmonia. Quais são esses processos químicos? A adenosina, que aumenta lentamente o desejo de dormir ao longo do dia, gerando a pressão do sono. A melatonina, que produz essa sensação de sonolência, que sinaliza que o seu corpo está pronto para dormir, ajudando a pegar no sono mais rapidamente e permanecer dormindo no meio da noite. E o cortisol, que ativa naturalmente o seu corpo, preparando para acordar de manhã. E como podemos ajudar esses processos químicos para dormir melhor? Falando da melatonina, definitivamente os estímulos externos de luz, sol, ar fresco e escuridão têm um papel super importante. Os sinais de luz recebidos pelos seus olhos mandam uma mensagem para uma área específica do cérebro, dizendo que é dia. Essa área do cérebro ajuda a alinhar o relógio biológico com os períodos de dia e de noite. Quando escurece, o seu corpo libera a melatonina, sinalizando que é hora de se preparar para dormir e ajuda você a se sentir sonolento. A quantidade de melatonina em sua corrente sanguínea aumenta com o avançar da noite. Essa produção de melatonina é aumentada quando somos expostos ao sol durante o dia. E há muitos estudos comprovando que a deficiência de melatonina está associada a despertares noturnos. Por outro lado, a exposição à luz artificial da TV e dos aparelhos eletrônicos antes de dormir pode interromper a produção de melatonina. E o pior, a exposição à luz azul desses dispositivos, além de interromper a produção de melatonina, estimulará a produção de cortisol no momento que você está tentando evitá-la. Então, não adianta tomar suplemento de melatonina se você continua assistindo TV antes de dormir ou fica mexendo no seu celular. É como se você estivesse tentando enxugar o gelo. Não terá efeito. A recomendação para os adultos e as crianças é a mesma. Nossos filhos também não devem assistir TV ou brincar com aparelhos eletrônicos antes de dormir, pois isso atrapalhará a produção de melatonina e, como consequência, seu filho terá mais dificuldades para dormir e terá um sono de baixa qualidade. Agora, falando do cortisol, apesar de ele ser muito útil para nos dar energia para sair da cama de manhã, como se fosse nossa xícara de café da manhã natural, ele também é produzido nos momentos de estresse. E se essa produção for em alta qualidade ou no momento errado, como antes de dormir, por exemplo, isso dificultará que você consiga relaxar para dormir. Se você não conseguir dormir bem, o ciclo negativo pode ser interminável. Como?
Vamos imaginar outra situação. Primeiro eu vou falar sobre o sono do adulto. Vamos supor que você, mãe, teve um dia agitado, com muitas tarefas e passou por várias frustrações e estresse durante o dia. Chega a noite, que seria o momento para relaxar, o seu bebê não consegue dormir. E você passa horas uninando na esperança de que ele durma rápido. Você se estressa ainda mais, aumentando seus níveis de cortisol no organismo. Aí você finalmente consegue fazê-lo dormir. Deita na sua cama e tem uma noite ruim de sono, exatamente porque o seu nível de cortisol estava alto. Daí, no dia seguinte, você acorda de mau humor, passa o dia todo irritada e o ciclo se repete. A mesma coisa acontece com os bebês. Se você o deixar super cansado, ele ficará agitado. Aí, para lidar com esse excesso de cansaço, o corpo produzirá cortisol como uma defesa e ele começará a lutar contra o sono e isso tornará a situação ainda pior. Quando ele finalmente consegue dormir, provavelmente será um sono agitado, com vários despertares no meio da noite. Daí, no dia seguinte, ele acordará cansado, o que atrapalhará as sonecas e, por consequência, o sono noturno. Viu como esse ciclo pode se tornar sem fim e afetar toda a sua família se nada for feito para mudar? Eu sei que todo o processo de mudança exige energia e provavelmente o seu reservatório de energia está abaixo. Mas se você enfrentar esse problema de uma vez, você gastará menos energia do que continuar nessa situação por meses ou anos. Resumindo, para ajudar esses processos químicos e garantir uma boa noite de sono, no caso dos adultos, nós deveríamos ser expostos ao ar fresco e ao sol durante o dia, nem que seja meia hora por dia. Cortar a TV e o celular 1 hora antes de dormir e baixar os níveis de estresse do nosso corpo com alguma atividade física ou meditação. Outra questão que eu preciso ressaltar é que ao pensar em ter o sono que você precisa, é normal pensar em quantas horas de sono você tem. Embora a duração do sono seja sem dúvida importante, ela não é a única parte dessa equação. Também é fundamental pensar sobre a qualidade do sono e se o tempo gasto dormindo é realmente restaurador. Progredir suavemente várias vezes ao longo do ciclo de sono é uma parte vital para obter um descanso verdadeiramente de alta qualidade. Falando nisso, sobre os estágios de sono, assim que adormecemos, nossos corpos seguem um ciclo de sono dividido em 4 estágios. Os 3 primeiros estágios são conhecidos como não REM e o estágio final é conhecido como sono REM ou movimento rápido dos olhos. O primeiro estágio, não REM, marca a transição entre a vigília e o sono e consiste em um sono leve. Os músculos relaxam e seus batimentos cardíacos, respiração e movimentos oculares começam a diminuir, assim como as ondas cerebrais, que são mais ativas quando você está acordado. Esse estágio geralmente dura 5 minutos. O segundo estágio, não REM, é caracterizado por um sono leve também, mas um pouco mais profundo. À medida que sua frequência cardíaca e respiratória continua diminuindo e os músculos ficam mais relaxados. Os movimentos dos olhos cessarão e a sua temperatura corporal diminuirá. Esse estágio é normalmente o mais longo dos 4 estágios do sono. O terceiro estágio, não REM, também conhecido como sono profundo, desempenha um papel importante para o sono restaurador, permitindo a recuperação e o crescimento corporal. Também fortalece o sistema imunológico e outros processos corporais importantes. Mesmo que a atividade cerebral seja reduzida, há evidências que o sono profundo contribui para o pensamento perspicaz, a criatividade e a memória. Esse estágio será mais longo no início da noite e diminuirá sua duração com o passar das horas. O quarto estágio, conhecido como REM, ocorrerá cerca de 90 minutos após você adormecer. Como o nome sugere, seus olhos se movem para frente e para trás rapidamente, sob as pálpebras. Sonhar normalmente ocorre durante o sono REM. A duração de cada ciclo de sono REM aumenta à medida que a noite avança. Muitos estudos apontam que o sono REM é responsável pela consolidação da memória e pelo processo de conversão de experiências aprendidas recentemente
em memórias de longo prazo. A duração do estágio REM diminuirá com a idade, fazendo com que você passe mais tempo nos estágios não REM. Esses 4 estágios se repetem ciclicamente durante a noite até você acordar. Para a maioria das pessoas, a duração de cada ciclo é de cerca de 90 a 120 minutos. Você pode acordar brevemente entre um ciclo e outro, mas normalmente você não se lembrará no dia seguinte. Esses estágios de sono são importantes porque permitem que o cérebro e o corpo se recuperem e se desenvolvam. A falha em ter um sono suficiente, tanto no sono profundo quanto no sono REM, pode explicar algumas das profundas consequências do déficit de sono sobre o pensamento, as emoções e a saúde física. Se uma pessoa dormir mal ou pouco durante um período de dias ou mais, isso pode causar um ciclo de sono anormal, assim como distúrbios de sono que causam muitos despertares noturnos e podem interromper um ciclo de sono saudável. Embora você não tenha controle total sobre o seu ciclo de sono, você pode melhorar sua higiene do sono para aumentar as chances de ter uma progressão saudável em cada estágio do sono. Agora, você quer saber como criar hábitos de sono saudáveis que ajudarão você a dormir melhor? Então, vá para a cama e acorde no mesmo horário todos os dias. Tente manter o mesmo horário de sono durante a semana e nos fins de semana. Limite a diferença de horário para ir para a cama em no máximo 1 hora, se você ficar variando o horário de dormir. Ficar acordado até tarde e dormir até tarde nos fins de semana pode atrapalhar o ritmo sono-vigília do seu relógio biológico. Use a hora antes de dormir para momentos tranquilos, para ler um livro, escrever um diário, conversar com seu parceiro e etc. Evite exercícios intensos e a luz artificial, como TV ou celular, 1 hora antes de dormir. Evite refeições pesadas antes de deitar, porque esse tipo de comida é digerida de forma mais lenta pelo nosso organismo, o que afetará o ritmo circadiano. Idealmente, jante 2 horas antes de dormir. E se você estiver com fome antes de deitar, você pode comer uma banana, que é rica em magnésio e ajuda no sono, amêndoas ou aveia. Além disso, evite bebidas alcoólicas antes de dormir. Evite nicotina e cafeína, incluindo refrigerantes, café, chá e chocolate. A nicotina e a cafeína são estimulantes e ambas as substâncias podem interferir no sono. Os efeitos da cafeína podem durar até 8 horas no seu organismo. Então planeje com atenção o horário do seu último cafezinho do dia. Passe algum tempo fora de casa todos os dias, quando possível, para receber a dose diária de sol e ar fresco que o seu corpo precisa para aumentar a produção de melatonina. Faça atividade física durante o dia. O exercício ajuda a manter o equilíbrio dos níveis de melatonina e cortisol ao longo do dia. Mantenha seu quarto silencioso, fresco e escuro na hora de dormir. E tome um banho quente ou use técnicas de relaxamento antes de dormir. Viu? Não é tão difícil assim. Agora, imagine o seu bebê dormindo às 7 ou no máximo às 8 horas da noite. Você terá tempo para jantar tranquilamente com seu parceiro, tomar um banho relaxante, tempo e privacidade para vocês dois e ainda terá uma noite de sono profundo e restaurador. Imagina o seu bebê dormindo de 10 a 12 horas por noite e você tendo tempo disponível para fazer o que quiser. Dessa forma, quando todo mundo dorme bem, o humor da casa muda e tudo fica mais harmonioso. Falando nisso, eu tenho um curso com coaching em grupo chamado Todo Mundo Dorme, que é o único curso que te ensina a fazer seu bebê dormir no mínimo 10 horas por noite em 7 dias. Se você quer saber mais, se inscreva no link na descrição desse vídeo e cadastre seu e-mail para receber avisos das próximas turmas e de aulas gratuitas para turmas fechadas. É isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Espero de coração que esse vídeo te ajude e que você realmente consiga colocar em prática algumas dessas dicas. No começo não é fácil, mas com paciência e consistência você conseguirá notar resultados e verá os benefícios das boas noites de sono para toda a sua família. Desejo sinceramente que você tenha boas e longas noites de sono.
Um grande abraço e fiquem bem!